Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa de hoje, 5 de outubro, dizendo que termina o prazo para que possa ser feita qualquer alteração na legislação eleitoral brasileira que possa valer nas eleições do próximo ano. A Câmara dos Deputados aprovou às pressas uma mini-reforma eleitoral e mandou o material para o Senado ainda no mês passado. Nós antecipamos aqui, em mais de um comentário, que os senadores poderiam não votar a mini-reforma eleitoral aprovada aqui pela Câmara. E se confirmou a nossa observação. O Senado arquivou o projeto de mudanças na legislação eleitoral para o próximo ano e, assim, as eleições municipais de 2024 serão realizadas com base na legislação que orientou o último pleito realizado no ano passado. A propósito, um grupo de vereadores de Fortaleza recentemente esteve em Brasília pedindo aos 3 senadores cearenses, Augusta Brito, Cid Gomes e Eduardo Girão, que votassem contra a mini-reforma. Todos eles disseram que não precisariam de votar contra, porque a matéria não seria levada a plenário, como de fato não foi. Com Cid Gomes, a conversa dos vereadores foi mais demorada porque o senador quis saber a opinião deles sobre os entendimentos para as eleições do próximo ano na capital cearense. Na verdade, mesmo, o senador Cid queria era dar a versão dele, Cid, para os últimos episódios internos no PDT e aproveitou para falar, inclusive, do processo de escolha do nome do prefeito José Sarto para disputar as eleições municipais de 2020. Ele, Cid, é contra a candidatura de Sarto à reeleição e disse que o nome dele, Sarto, na época, lá em 2020, para ser candidato a prefeito, e disse que o nome dele, o nome da preferência dele, Cid, na época, para ser candidato a prefeito, era o do deputado estadual Salmito Filho, que teria sido vetado. Ele, Cid, contou a história para os vereadores de Fortaleza, ou para um grupo de vereadores de Fortaleza, pela metade. Pois não disse que um dos que vetaram o nome de Salmito foi o então governador Camilo Santana e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. E mais, sobre essa conversa de Cid com os vereadores, eu conto com outros detalhes no nosso blog, no blog do Edson Silva, ainda hoje. Acompanhe-nos. 5 de outubro marca o aniversário de 35 anos de promulgação da Constituição brasileira. Os constituintes cearenses, liderados pelo senador Virgílio Távora, de saudosa memória, tiveram uma importante participação na elaboração de nossa atual Constituição. Mauro Benevides, um dos constituintes cearenses ainda vivo, foi o vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte
presidida pelo deputado federal de São Paulo, Ulisses Guimarães, também de saudosa memória, de quem Mauro Benevides era um dos melhores amigos. Ontem, o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, falou sobre a importância da nossa atual Constituição, mesmo com mais de 100 emendas aprovadas ao longo desses 35 anos. Vamos ouvi-lo. Ulisses Guimarães, na solenidade da promulgação, disse: não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz ainda que de lamparina na noite dos desgraçados. Sua perspectiva se confirmou nesses 35 anos. A Constituição passou por várias emendas, mas preservou, lógico, a sua essência. É útil, é pioneira e é desbravadora. Ilumina ainda hoje os caminhos por onde cada um dos integrantes desse parlamento pode trilhar. Estabelece as balizas que delimitam o campo de ação de cada um dos poderes do Estado. E é importante sempre que nós saibamos nos conter, cada poder desta nação, nos seus limites constitucionais. Dá aos cidadãos meios para fiscalizar a vida pública, é garantidora da imprensa livre e alça a proteção do meio ambiente ao nível de importância que a questão realmente merece. A realidade que recai sobre nós, no entanto, nos mantém distantes da completude desses direitos e garantias. Ainda temos o imenso desafio da desigualdade social para ser superada. A Constituição, senhoras e senhores, é o início e o fim, no percurso até a igualdade, a equidade, a justiça social e o respeito integral aos cidadãos. A Carta de 88 é um marco da nossa redemocratização, consolidação do Estado democrático de direito. Diante disto, devo dizer, não podemos transigir jamais com autoritarismos e com ameaças à soberania popular. Foi sob a guia da Constituição que refutamos veementemente a tentativa daqueles que invadiram esse prédio no último dia 8 de janeiro com o intuito de vilipendiar a nossa democracia. Seguiremos em frente, sempre. A Câmara dos Deputados reitera, hoje e sempre, o compromisso de ecoar o brado obstinado dos constituintes originários, que lutaram por mudanças que proporcionassem liberdade, respeito e dignidade a todos os brasileiros. Bom, um dos editoriais do jornal O Estado de São Paulo de hoje, por sinal, o mais importante dos editoriais, que é o primeiro deles, fala do aniversário de 35 anos de promulgação da nossa Constituição Federal e diz que há razões de sobra para que esse marco histórico da democracia seja celebrado. E começa dizendo: completam-se hoje 35 anos de promulgação da Constituição de 1988. Há razões de sobra para que esse marco histórico da democracia brasileira seja celebrado, mas especialmente por ser esta a Constituição entre as 7 que vigoraram desde a independência, a que melhor reflete o justo anseio de uma sociedade livre e plural por participar das escolhas políticas que, dia após dia, ao longo de todo esse tempo, têm feito do Brasil um país menos desigual e mais próspero. Prossegue. Malgrado as suas múltiplas
multas ou muitas deficiências, já tantas vezes apontadas por este jornal, o Estado de São Paulo, inclusive durante a Assembleia Nacional Constituinte, e as atribuições políticas e institucionais ao longo de sua vigência, incluindo nada menos que a cassação de 2 presidentes da República por crimes de responsabilidade. O fato é que a Constituição de 1988 triunfou sobre os seus inimigos, sejam os que tentaram sabotá-la no nascedouro, sejam os que ameaçaram como nunca nos últimos 4 anos. Ganhou os corações e mentes dos brasileiros e permitiu ao país experimentar o mais longevo período de normalidade democrática da história republicana. E segue o editorial muito importante para ressaltar a democracia que experimentamos hoje no Brasil a partir da Constituição Cidadã, promulgada no dia 5 de outubro, há 35 anos. É momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal ontem avançou na discussão de projetos que promovem mudanças no trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Senado destaca que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou nesta última quarta uma proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores. A PEC, apresentada pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, recebeu o voto favorável do relator, o senador Esperidião Amin, do PP, e agora será encaminhada para deliberação do plenário do Senado. A decisão monocromática é aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada, que é tomada por um conjunto de magistrados. A PEC veda a concessão de decisão monocromática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral, ou que suspenda ato dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. No caso de pedido formulado durante o recesso do Judiciário que implique a suspensão de eficácia de lei ou ato normativo, será permitido conceder decisão monocromática em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável, mas o tribunal deverá julgar esse caso em até 30 dias após a retomada dos trabalhos, sob pena de perda da eficácia da decisão. Bom, algumas dessas medidas votadas lá na Comissão de Constituição do Senado são realmente importantes. O momento é que não é oportuno. Hoje, o Senado ou o Congresso Nacional, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário não estão convivendo harmonicamente como estabelece a Constituição da República. Por isso, o momento não é oportuno. Mas é mais do que justo essa alteração, porque podemos entender ou não entendemos como decisões monocráticas, sobretudo as liminares, sejam concedidas por ministros e ficam aí valendo por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano ou mais de 1 ano, guardado lá na gaveta dos gabinetes dos ministros. Essas liminares têm que existir, liminar, são decisões
imediata para atender uma situação do momento, elas devem existir, são imprescindíveis, mas elas não podem ficar com uma duração ad eterno. Ela tem um prazo. Até o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que mudou isso há muito tempo, quando um conselheiro aqui concede uma liminar para o prefeito, vereador, o secretário, seja lá quem for, imediatamente na primeira sessão pleno do Tribunal de Contas do Estado, imediatamente à concessão da liminar, o conselheiro precisa levá-la ao plenário. Mas os desembargadores, juízes, desembargadores e colegiados, desembargadores e nos tribunais superiores, isso não acontece. Um juiz qualquer, desembargador e ministro, é juiz. Um juiz qualquer dá uma liminar e ela fica lá como se fosse uma medida provisória num prazo de 60 dias. Até as medidas provisórias que têm força de lei, elas só valem durante 60 dias até que o Congresso confirme a sua validade. Por isso que, vez por outra, o Congresso precisa se reunir, o Senado, a Câmara, se reunir extraordinariamente, urgentemente, como aconteceu agora na última segunda-feira. O Senado fez uma sessão deliberativa para evitar que uma medida provisória caducasse. Se ele não vota naquele dia, na segunda-feira, e o presidente, no mesmo dia, a sancione, ou sancione a lei que ela gerou, ela perde a validade. Por que, então, que liminares de juízes ficam aí ad eterno? Mas, muito bem, após a decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma entrevista coletiva, onde procurou minimizar o momento tenso nas relações institucionais entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Vamos ouvir parte do que disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Deixa eu dizer, numa democracia, nenhum tema é tabu. E, portanto, tudo pode e deve ser discutido à luz do dia. E acho que o Congresso Nacional é o local próprio para o debate público. De modo que eu vejo com grande naturalidade a discussão sobre temas de interesse nacional. Eu compreendo. Compreender não significa concordar, mas compreendo. O Supremo, nesses 35 anos de reconstitucionalização do Brasil, acho que tem servido bem ao país na proteção das instituições de uma maneira geral, na proteção da democracia. Acho que nos últimos anos o Supremo teve um papel decisivo e salvou muitas vidas diante do negacionismo em relação à pandemia. Acho que em alguns momentos de sobressalto o Supremo foi um bom guardião da Constituição contra o autoritarismo, contra as posições extremistas. O Supremo, como qualquer instituição democrática, é passível de críticas e não por outra razão tem votos divergentes aqui. Portanto, nem mesmo todos os ministros concordam com todas as decisões. Mas na vida democrática a gente convive com a discordância e com a diferença e a absorve e, no geral, se curva à vontade, eu penso, da maioria. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando... Estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, agora é o momento de sabermos quais são as nossas manchetes. Letícia.
Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Alexandre de Moraes anuncia a abertura do código-fonte e reafirma a confiabilidade da urna eletrônica. A abertura, a cerimônia feita ontem, reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com a transparência e a segurança do sistema eletrônico de votação, bem como o fortalecimento da democracia. Também temos que o PSB de Eudoro Santana se solidariza com Cid Gomes e convida o senador para retornar à sigla. Cid foi destituído da presidência interina do PDT na segunda-feira passada, 2 dias após reunião com o diretório estadual, onde, segundo o presidente da agremiação, deputado federal André Figueiredo, diz que o senador havia desrespeitado um quadro histórico do partido e o fato de Cid ter colocado em debate o ingresso na base governista de Elmano de Freitas também foi o estopim para a decisão do dirigente. E após pedido de Figueiredo, o tema foi retirado de pauta e Eudoro Santana fez essa declaração. Pedetistas de Fortaleza partem em defesa de André Figueiredo e criticam ações de Cid. Vereadores aqui da capital se posicionaram na manhã de ontem, quarta-feira, sobre essa nova crise interna da legenda e defenderam o deputado federal como presidente legítimo da sigla. Temos que vereador admite que Sarto, Capitão Wagner e bolsonaristas podem estar juntos nas eleições de 2024 aqui em Fortaleza. Essa é a avaliação do vereador Márcio Martins, que apontou que Cid tem interesse em comandar o partido para evitar que a legenda pedetista esteja alinhada com candidaturas de direita e de extrema direita contra um eventual candidato do PT. Agora, com os destaques nacionais, iniciando com o Globo, temos em principal destaque os 35 anos da Constituição, como texto referência no mundo, garantiu direitos básicos aos brasileiros. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal destaque que o governo cobra fidelidade de aliados após reforma e em meio à instabilidade na base. Um mês após ceder pastas ao Centrão, a gestão tenta fortalecer o apoio no poder legislativo. E o Supremo vai decidir sobre pensão por morte do INSS a menor sob guarda. A Corte determinou repercussão geral para o tema, e essa decisão valerá para todas as ações. Bom, o diretório municipal do PDT volta a fazer reuniões normais. Durante esse período aí que o senador Cid Gomes estava interinamente na presidência do diretório estadual, o diretório municipal isolou-se. Agora, como o Cid não é mais presidente do diretório municipal, o diretório é presidido por André Figueiredo, o diretório municipal, que é presidido por Roberto Cláudio, volta a se reunir. Tem uma reunião hoje e, nesta reunião, eles vão definir um novo calendário de encontros nos bairros de Fortaleza, já visando as eleições do próximo ano. Agora, com uma situação nova, porque entendem os dirigentes municipais do partido que o prefeito José Sarto decidiu que é candidato à reeleição. Por isso, tem conversado com todos os vereadores e, no fim deste mês ou até o início de novembro, vai lançar um pacotão de obras envolvendo recursos da ordem superior a R$1 bilhão, obras que deverão ser inauguradas até o limite da sua participação em inaugurações de obras como candidato à reeleição, o que poderá acontecer até julho do próximo ano. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência de todos e prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!